Agradecemos mais uma vez aqueles que têm estado conosco, estudando, os temas da lição da Escola Sabatina, e estudando, na verdade, a Bíblia e o que Deus revela para nós. O tema dessa semana é Filhos da Promessa. Bem interessante. Espero que a gente possa aproveitar bastante os conteúdos desse estudo. Vamos fazer uma oração para que Deus seja nos conduzindo. Nosso Deus e Pai, agradecemos a Ti pela oportunidade que o Senhor nos dá a cada dia. Teu Santo Espírito está conosco, nos guiando nos momentos. Segue a estudar a Tua palavra. Pedimos Tuas bênçãos, agradecemos. Pedimos. Amém. O verso fala: Eis que estou com vocês todos os dias até os fins dos tempos. Eu gostaria aqui de ler o verso completo, em outra versão da Bíblia, para a gente entender um pouco mais o que está sendo tratado. Lá diz assim, Mateus 28, verso 20, de forma completa. Ensinando-os a guardar. Então Jesus chegou, depois da ressurreição, diz que era dado para ele todo o poder no céu e na terra, e agora ele deu uma ordem para a gente pegar o evangelho, ensinar toda a criatura, e ele diz aqui como é que é essa pregação do evangelho, como é? Ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E o que Jesus mandou? A gente tem que entender que Jesus, além de humano, é o ser eterno. Então, o que foi revelado nas escrituras, que não existia ainda os evangelhos, o novo que a gente chama de Novo Testamento. Então, Jesus estava falando de quê? Das escrituras, até Malaquias, de Gênesis até Malaquias. E diz mais: eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Então aqui a gente tem que entender que Jesus não vai estar com todo o mundo, todas as pessoas, não. Ele vai estar com os discípulos dele, aqueles que aceitam, o seu chamado, batizam em nome dele e que cumpre a ordem que ele deu, que é pregar o evangelho a toda criatura. E ele diz, e essas pessoas também têm o quê? Que ensinar todas as coisas que Jesus revelou nas escrituras, sendo na sua condição divina. E aí sim, se você seguir essas regras, esses critérios aí, Jesus promete que vai estar com você todos os dias e com essas pessoas até a consumação dos séculos, até o término, até a volta dele, na segunda vinda e também na terceira vinda. Isaías 43:5 diz um pouco aqui mais sobre a questão da presença de Deus daqueles que o aceitam e o seguem. Isaías 43:5 diz: Não temas, pois, porque eu estou contigo. A gente às vezes tem temor em nossa vida. Muitos de nós, no meio dessa pandemia, está com temor. Tem pessoas com depressão, tem pessoas com ansiedade, tem pessoas que não estão conseguindo planejar a sua vida. E isso faz parte dessa crise que nós estamos participando. Mas a gente tem que entender que acima de todas as coisas está Deus. E ele diz para nós: não temas, porque estou contigo. Trarei a tua descendência desde o Oriente e te ajuntarei desde o Ocidente. Então Deus promete aqui que vai trazer os descendentes de quem? De Jesus, que são os descendentes sanguíneos, de Abraão, e também os descendentes da fé de Abraão. E todos são descendentes da fé, na verdade. E Deus diz que vai trazer de onde? Do Oriente e do Ocidente. Então tem pessoas espalhadas em toda a face da terra. Deuteronômio 31, verso 8 diz: O Senhor, pois, é aquele que vai adiante de ti. Deus, quando Ele nos chama para cumprir essa ordem, de pregar o Evangelho, Deus diz que vai adiante de nós. Ele será contigo, não te deixará, nem te desamparará, não temas, nem te espantes. Então a gente tem dificuldade às vezes de temer, de ficar triste, ficar desanimado, mas a gente tem que lembrar que Deus, quando nós nos dá a ordem, nós decidimos aceitar essa ordem, Deus vai adiante de nós. Isaías 41, verso 10, Deus diz algo mais aqui. Não temas, porque eu sou contigo, novamente. Não te assombres, porque eu sou teu Deus. No momento que nós encontramos, isso aqui é uma frase muito importante. Deus diz mais: eu te fortaleço.
nos dá força nos momentos de dificuldade. E te ajudo, te sustento com a destra da minha justiça. Louvado seja nosso Deus. Então, nosso Deus, ele não nos abandona e ele também nos dá as condições para que nós sejamos vencedores. E se for necessário, Deus faz aqui, ó. Tem a história de Abraão. Abraão, né, participou de um conflito, né, que às vezes a gente pensa que o povo de Israel não tem que lutar, né, porque a Bíblia diz o mandamento lá, não matarás, né, pegaram traduziram errado. O original é não assassinarás, ou seja, não matará alguém inocente, né, de forma planejada, que é o assassinato. Não assassinarás, não é não matarás. Para defesa própria e para defesa dos seus familiares, você pode ser necessário você entrar no conflito. E aqui conta a história de Abraão, que ainda é chamado de Abraão, ó. Também tomaram a Ló, né? Teve uma guerra entre reis, né? Ló estava morando em Sodoma e nessa guerra Ló foi pego, né? E foi levado cativo. Também tomaram a Ló, que habitava em Sodoma, filho do irmão de Abraão, e seus bens, e foram-se. Então veio um desses que escapara e contou a Abraão, o hebreu. Ele habitava junto dos cavalhares de Manre, o amorreu, irmão de Escol e irmão de Ané. Eles eram confederados de Abraão. Então Abraão recebeu a notícia que Ló tinha sido levado cativo. O que ele fez? Ouvindo, pois, Abraão que o seu irmão estava preso, armou seus criados, nascidos em sua casa, 318, e os perseguiu até Dan. Dividiu-se contra eles de noite, e ele e seus criados, e os feriu, e os perseguiu até Obá, que fica à esquerda de Damasco, e tornou a trazer todos os seus bens, e tornou também a trazer a Ló, seu irmão, seus bens, e também as mulheres e o povo. Às vezes, meus irmãos, nós temos que participar de algumas guerras, pessoalmente. Não estou dizendo aqui que a gente tem que, né, como alguns traduzem, que a questão de portar arma, para se defender, às vezes você tem que ter uma arma. Essa arma não é obrigada a ser uma arma de fogo, pode ser um pau, uma pedra, uma espada, uma faca. Seja o que for para que você possa defender seus familiares. Às vezes isso é necessário. Não quer dizer que Deus, né, pede para que você faça isso. Isso ninguém planeja isso. Abraão não planejou essa guerra aqui. Ló não planejou ser sequestrado, mas a situação levou Abraão a ter que lutar. Então, às vezes, nós também temos que lutar. E nossa luta hoje, principal, é espiritual. Nossa luta principal hoje é espiritual. Se alguém tiver dúvida, a gente pode ler aqui Efésios, que nós temos que lutar, né? E nós não podemos pensar que também é só espiritual. É esse cuidado que nós temos que ter, né? Nós temos que ter cuidado que também, às vezes, nós vamos ter que entrar em conflitos, né? De forma física também. Aqui, ó, Efésios, né, capítulo 6 diz: porque revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra principados, contra potestades, contra os príncipes das trevas desse século. Né? Satanás tem príncipes que estão junto com ele. Contra hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus para que possais resistir no dia mau e, havendo feito tudo, ficar firmes. Aí fala aqui, ó, firmes, cingindo com os lombos a verdade, vestindo a couraça da justiça e os calçados pés para a pregação do evangelho. Tomando o escudo. Tem um escudo aqui, ó, escudo da fé, com a quais podereis apagar todos os dados inflamados do inimigo. Tomai também o capacete da salvação, a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Então nós estamos numa guerra. E aqui Deus fala, né? Depois que Abraão venceu o conflito e resgatou a Ló, veio Melquisedeque, rei de Salão, trouxe pão e vinho, e este era sacerdote do Deus Altíssimo. E abençoou, ou seja, aqui não foi, Deus não mandou Melquisedeque vindo uma mensagem, né, dizendo que Abraão tinha feito algo errado. Alguns pensam, né? No passado podia, hoje não pode mais. Será mesmo? Deus muda assim com o tempo? Será mesmo? Abençoou
a Melquisedeque e disse: Bendito seja Abraão pelo Deus Altíssimo, o possuidor dos céus e da terra. E bendito seja o Deus Altíssimo que entregou os teus inimigos na tua mão. Então Deus tinha parte aqui nessa batalha de Abraão? Tinha. Então, às vezes, para se defender e defender seus familiares, você tem que agir. Não se engane. Há uma parte que nos cabe também. E Abraão diz aqui, ó, deu dízimo de tudo. Alguns falam que o dízimo, né, só foi falado, né, bem no futuro, somente para o povo de Israel. Né? Tem alguns até dizem que não precisa mais de dízimo. Né? Aqui não existia sacerdócio, não, mas existia o dízimo. Ó. Abraão deu o dízimo aqui para o sacerdote. E hoje nós também damos o dízimo do sacerdote. Quem é o sacerdote hoje? São os pastores, no nosso caso. Continuando. Deus, né, depois aparece para Abraão. Depois dessas coisas, veio a palavra de Yahvé, que Senhor, maiúsculo aqui é Yahvé, Abraão, em visão, dizendo: Abraão, não temas, eu sou o teu escudo. Para que serve um escudo, né? Você tem uma espada, não tiver o escudo, a situação sua é bem difícil. Ter escudo e não ter também a espada, né? Com o escudo você ainda pode se defender. Com a espada você ataca, né? Mas é difícil se defender. O escudo é uma defesa. Então Deus está dizendo aqui que é a defesa de Abraão. O teu grandíssimo galardão. Então Deus também é a defesa dos descendentes de Abraão. Nós vamos ver quem são os descendentes de Abraão. Então disse Abraão: Senhor Deus, que me has de dar, pois ando sem filhos. Abraão tinha necessidade. Mesmo andando com Deus, às vezes a gente tem necessidades. E Deus não atendeu ainda. A gente ora, mas não foi atendido ainda. E Abraão também aqui orava, tinha comunhão com Deus. E Deus não tinha atendido ainda. E Abraão questiona aqui, ó: ando sem filho, Senhor. E o mordomo da minha casa é o da nascente Eliezer. Então Deus estava perguntando se o que ia feito. Deus responde: eis que veio a palavra de Yahvé a ele, dizendo: este não será o teu herdeiro. Então, em algum momento, meus irmãos, em função da sua oração, Deus vai responder. Pode ter certeza. Este não será o teu herdeiro, mas aquele que de tuas entranhas sair. Este será o teu herdeiro. E Abraão já estava aqui bastante idoso. Né? Próximo, né? Bastante idoso. Então o levou para fora e disse: olha agora para os céus. E a gente às vezes não olha pouco para o céu, né? Eu olhava muito quando era menor, agora, de vez em quando eu vejo, rapaz, eu nem estou olhando para o céu. A gente vê tanto problema na vida, né, que a gente para de olhar. Mas Deus diz: quando você está com problema, ó, quando você está angustiado, quando você não conseguiu resolver, não teve solução ainda para você, Deus diz: Abraão, olha para os céus, Abraão. Conta as estrelas. Olha, Deus é fantástico. Deus sabe qual o número de estrelas, sabe. Existe um número? Existe. Para nós, ele não a gente consegue contar. Aí Deus diz: olha e conta se você pode contar, Abraão. E diz: assim será a tua descendência. Então Deus está dizendo aqui algo que nem tinha acontecido ainda, né? E que depois, mesmo do nascimento do filho de Abraão, essa descendência não apareceu assim de repente. Nós vamos ver quem é essa descendência. Ellen White fala aqui no livro Filhos e Filhas de Deus, na página 77, diz: Cristo não tem em nós, meus irmãos, um interesse casual, mas um interesse mais vigoroso do que o de uma mãe por seus filhos. Nosso Salvador comprou-nos por sofrimento e dor humanos, pelo insulto, difamação, maus tratos, zombaria, rejeição. Jesus passou por tudo isso sem necessidade de passar. Mas ele passou porque o quê? Ele nos ama com amor eterno. Cuida de ti, meu irmão, temente filho de Deus. Ele te porá a salvo sob sua proteção. Aí aqui tem uma passagem que tinha que trazer ela aqui. A fraqueza inerente à nossa natureza humana. Nós somos fracos? Somos. Como Deus sabe que nós somos fracos. E nós também sabemos que nós somos fracos. Mas diz aqui que a fraqueza inerente à nossa natureza humana não nos impedirá o acesso ao Pai Celestial. Não nos impede de ir a Deus. Pois ele, Jesus, morreu, Cristo morreu para interceder por nós. Então,
que agora nós devemos temer. Nós devemos confessar os nossos pecados. E Deus faz uma promessa em Gênesis 28, 13 e 14. Eis que Yahvé estava em cima dela e disse: Eu sou o Senhor, Deus de Abraão, teu pai. Aqui conta a história de quando Jacó saiu fugido. Ele teve um problema, né, com o irmão, mentiu, e recebeu a bênção da primogenitura e fugiu e dormiu com a cabeça numa pedra, sem nada, só fugiu sem nada. E aí ele teve um sonho, nesse sonho ele viu uma escada, nessa escada viu anjos subindo e descendo. Em cima da escada viu a quem? Viu a Deus. E Deus fala com ele: Eu sou o Senhor, o Deus de Abraão, Jacó, teu pai. Abraão já tinha partido. Né? Não, Abraão não tinha morrido ainda não. Cometi erro aqui. O Deus de Isaac. Já tinha aqui, porque aqui já é Jacó, não é Isaac não. Isaac que estava vivo, Abraão já tinha falecido. O Deus de Isaac, esta terra em que está deitado Jacó, darei a ti e a tua descendência. Deus manteve a promessa que tinha dado a Abraão, mantém. E ele passou essa promessa para Isaac e depois passou para Jacó, e ela segue para os descendentes de Abraão. Vamos ver depois quem são os descendentes. E a tua descendência será como o pó da terra, e estender-se-á ao ocidente, ó. Onde é o ocidente? Onde nós temos aqui Estados Unidos, né? Brasil, é o ocidente. E o oriente? O oriente ali é onde vai para a região, né? da Rússia, do Japão, né? Da Índia, é o chamado oriente. Norte e sul. Norte ele é a região onde vai para a Inglaterra. Sul, nós consideramos aqui para o sul do Brasil, né? Argentina, a parte sul. Ou seja, todas as faces da terra vai existir descendência de Abraão. E em ti, na tua descendência, aí aqui está falando de quem? De Jesus. Serão benditas todas as famílias da terra. Porque Jesus vem cumprir a promessa e resgata toda a humanidade. Gálatas 3,8 fala aqui: Ora, tendo a Escritura previsto que Deus havia de justificar pela fé os gentios, anunciou primeiro o evangelho a Abraão. Abraão era gentio? Era. Não existia israelita. Os israelitas vêm depois. O acordo que Deus fez com Moisés é bem depois de Abraão. Abraão veio de onde? De Ur dos Caldeus. Era descendente de quem? De Sem. Era um gentio também. Se nós analisar hoje, era gentio. Então Deus prega o evangelho a Abraão, dizendo: todas as nações serão benditas em ti. E Gálatas 3,29 explica quem são os descendentes de Abraão. Ó. Se sois de Cristo, então sois descendência de Abraão e herdeiros conforme a promessa. Amém, meu irmão? Você é de Cristo? Então você é descendente de Abraão. Então essa promessa aqui, ó, que Deus ia ter povo do Oriente, do Ocidente, do Norte e do Sul, você faz parte dessa promessa. Mesmo que você não soubesse ainda que Deus está te chamando e você é descendente de Abraão, porque você pertence a Cristo. Esse é o plano da redenção que Deus traçou para salvar toda a humanidade. Então, Deus diz que mesmo nós morrendo, Deus é todo poderoso. E Ele tem o poder para fazer a gente voltar à vida. E Ele vai fazer a gente voltar à vida porque essa é uma decisão que Ele tomou. De resgatar a humanidade e nos dar vida em abundância. Isso aqui, Jesus mesmo explica aqui, ó, lá em João 5. Na verdade, vos digo, quem ouve a minha palavra, crê naquele que me enviou, que é Deus o Pai, tem a vida eterna. Olha aqui, meus irmãos. E não entrará em condenação. Ou seja, não entra em condenação, mas significa que nós vamos participar do juízo. Mas no juízo nós não vamos ser condenados. Mas passou da morte para a vida. Mas como é que isso ocorre? Jesus responde: em verdade, vos digo, que vem a hora, e é agora, em que os mortos vão ouvir a voz do Filho de Deus, os que a ouvirem viverão. E ele explica aqui, ó: não vos maravilheis disso, verso 28, porque vem a hora em que todos os que estão nos sepulcros, ou seja, mortos no pó, ouvirão a sua voz. E os que fizeram bem sairão para a ressurreição da vida. O que é fazer o bem? Fazer o bem para Deus é aceitar Jesus como Senhor e Salvador. E a Deus o Pai como único Senhor e Deus e Criador. E os que fizeram mal para a ressurreição da condenação. Quem rejeitar o plano da redenção
vai ressuscitar para ser condenado. Então aqui em 1 Tessalonicenses 4, 16 e 17 diz assim, ó. Como é que vai ser a ressurreição? Porque o mesmo Senhor, que aqui na verdade é Jesus, descerá do céu com alarido, com voz de arcanjo. Ou seja, a voz de Jesus aqui, ele vem como? Ele vem com os anjos. E arcanjo significa chefe dos anjos. É por isso que está dizendo aqui que Jesus vem com a voz de arcanjo. Ou seja, ele vem comandando os anjos. E a Bíblia diz também que o arcanjo Miguel só fala em um momento, em algum lugar, que Miguel também é arcanjo. É por isso que Miguel é o nome de Jesus. Miguel é o nome de Jesus. Porque é o único lugar onde fala novamente de arcanjo é Miguel na Bíblia. Então, a Bíblia chama Miguel de arcanjo. E esse arcanjo Miguel é aqui também retratado como o Senhor que vai estar voltando. E aqui fala em Judas 9, mas o arcanjo Miguel contendeu com o diabo e disputou a respeito do corpo de Moisés. Não ousou pronunciar juízo de maldição, mas disse, o Senhor te repreende. Então, o arcanjo Miguel também veio para ressuscitar Moisés aqui. O arcanjo Miguel. Então, Jesus e o Senhor aqui, Miguel é arcanjo e o Senhor também é o arcanjo. E na Bíblia só existe esses lugares que chamam Miguel de arcanjo e o Senhor de arcanjo. Então, Miguel tem que ser o Senhor. E quem é esse Senhor aqui? É Jesus. Então, Jesus, é por isso que nós entendemos que Jesus, o nome dele divino se chama Miguel, aquele que é como Deus. Então, Jesus vem com a voz de arcanjo, ou seja, vem comandando os anjos e toca-se uma trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. É a primeira ressurreição. A ressurreição do quê? Dos que fizeram bem, como Jesus falou. A gente leu em João 5. Depois, aqui não fala da ressurreição dos mortos para condenação. Isso vai demorar 1000 anos. Está lá em Apocalipse. Apocalipse, né? Aqui, ó, capítulo 20. Fala que vai haver um intervalo de 1000 anos entre os que vão ressuscitar para o bem e os que vão ressuscitar para a condenação. Aqui, ó. Mas os outros mortos, né, não reviveram até que 1000 anos se acabaram. E essa primeira que ocorre, né, dos salvos é chamada primeira ressurreição. Bem-aventurado e santo aquele que tem parte na primeira ressurreição. Qual é a primeira ressurreição? É da segunda vinda de Jesus. Né? Porque sob este não tem poder a segunda morte, ó. Mas serão sacerdotes de Deus e Cristo e reinarão com Jesus por 1000 anos. Então Jesus vem aqui e ressuscita na segunda vinda quem? Os salvos. Os ímpios que estão mortos continuam mortos. Vão esperar 1000 anos. E aí diz aqui, o que acontece? Os que morrerem em Cristo ressuscitam. E o que acontece? Depois nós, os que ficarmos vivos, ou seja, vai ter um grupo dos salvos que vão estar vendo Jesus voltar nas nuvens. Seremos arrebatados. O que é arrebatado? É levados juntamente, né? Com quem? Com os que foram ressuscitados. Para onde? Nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares. Então nós vamos encontrar Jesus onde? Nos ares. Isso é um detalhe. Jesus não vai descer aqui na terra mais, na segunda vinda. Jesus só desce aqui na terra na terceira vinda. Quando ele vai descer com a cidade santa. Então, na segunda vinda aqui, nós encontramos Jesus nos ares e assim vamos estar com ele o quê? Para sempre. Vamos reinar com ele onde? Nos céus durante 1000 anos, como a gente viu ali. E aqui diz mais, você acredita nisso, na ressurreição? Alguns podem até ter dúvida, né? Do que é a ressurreição. Aí você pode estar limitando, né, o poder divino. Será que Deus não tem poder para fazer isso? E 1 Coríntios 15, 16 e 19 fala assim, ó, porque se os mortos não ressuscitam, também Cristo não ressuscitou. Para alguns, Cristo não ressuscitou, não, sabia? Para alguns, Jesus foi um mero profeta que morreu lá, pronto. E tem alguns até dizem que Jesus desceu da cruz lá, fugiu, né, casou com Maria Madalena e depois fez aí, tem toda uma conversa, né, por detrás disso aí. Deturpa tudo, né, que está escrito na Bíblia. E fica, né, para alguns essa dúvida. Mas aí, se você tiver essa dúvida, dificilmente você vai seguir e aceitar a Bíblia. E aí é uma escolha. Eu entendo
e aceito que Jesus ressuscitou, que ele é divino. E a Bíblia ainda diz, mais de 500 pessoas testemunharam Jesus. Está lá em Atos. Falam que viram Jesus depois de ressuscitado. Então, é muita gente que viu Jesus ressuscitado, depois ressuscitado. Então, alguns têm dúvida, né? Mas o povo daquela época não tinha dúvida. E eu digo mais para vocês. Se Jesus não tivesse ressuscitado, seria muito difícil para Pedro morrer com a cabeça para baixo na cruz. Paulo também morrer decapitado. Tiago morrer flechado, né? Seria difícil. Né? Eles passar por tudo isso e eles sabendo que isso era uma mentira. Eu acho bem complicado. Então, os sinais, né, que Jesus ressuscitou de fato são os apóstolos. E mais ainda Paulo. Paulo perseguiu a igreja de Deus e depois de perseguir, Jesus aparece para ele e ele tinha certeza que era Jesus. Então, é difícil você dizer que alguém que conhece uma mentira morrer por causa da mentira. Se morrer por causa da verdade é uma coisa, agora morrer por causa da mentira é bem complicado, né? Então, eles sabendo, né, que Jesus ressuscitou, isso deu poder para eles o quê? Pregar o evangelho. Fica muito difícil, né, você entender de outra forma. Né? Então, aqui Paulo explica, né, claramente, né, se Cristo não ressuscitou, vã é a vossa fé, porque toda a promessa de Deus foi por terra. E ainda a gente permanece nos nossos pecados. E também os que dormiram em Cristo estão perdidos. Vocês não vai haver ressurreição desse povo, né? E se esperarmos em Cristo só nesta vida, se eu pensar em Jesus só nessa vida para ganhar dinheiro, ficar rico, ser curado, você não está ganhando muita coisa, não. Nós somos aqui, o que é que diz, os mais miseráveis de todos os homens. Então, a gente tem que analisar que Deus é um Deus de razão, né? A gente fica pensando assim, não, Deus segue a fé, só que a fé de Deus, que Deus dá pra gente, não é fé cega não, viu? É uma fé que mostra, né, a realidade que está acontecendo. Olha a passagem que eu falei por aqui, ó, 1 Coríntios 15:6, ó. E depois, né, ó, Jesus foi sepultado, 1 Coríntios 15:4, isso aqui é Paulo falando isso. Depois foi sepultado e ressuscitou o terceiro dia, segundo as Escrituras, foi visto por Pedro, depois pelos 12, depois foi visto uma vez por mais de 500 irmãos, dos quais naquela época, né, ainda vivia a maior parte, alguns já tinham morrido. Depois foi visto por Tiago e depois por todos os apóstolos. E depois apareceu para o próprio Paulo. Então, é muito difícil, meus irmãos, se isso for mentira e você morrer como Tiago morre, como Pedro morre, como João morre. Não, João morreu de velhice. Como Tiago, João, Paulo, né, e vários apóstolos. É só quem morreu de velhice foi João. Sendo uma mentira e ele sair pregando o evangelho sabendo que é uma mentira. É muito difícil. Eu nunca vi isso acontecer. Né? Mas alguns ainda têm dúvida. Eu não tenho dúvida. Então, aqui diz como é que será a ressurreição. Dá mais detalhe. 1 Coríntios 15, 40 e 44. Há corpos, né, celestes. Assim como também corpos terrestres. Então, no céu existe corpos? Existe. Alguns no céu, né, a gente pega aquela doutrina católica, né, que no céu você é uma alma etérea. A Bíblia não diz isso em canto nenhum. Nós somos lá no céu uma alma etérea aqui, né? Inanimada. Né? Não existe isso. Tem corpos celestes e corpos terrestres. Assim como eu tenho corpo agora, eu vou ter um corpo também lá no céu. E você também. Só que diz lá, uma é a glória do celeste e a outra dos terrestres. Ou seja, nosso corpo vai ser um corpo o quê? Mais perfeito. E nós vamos ver aqui, ó. Um é a glória do sol e outro a glória da lua. Dando exemplo aqui, né? A lua tem sua glória? Tem. O sol também tem a sua glória. Outra é a glória das estrelas. Porque uma estrela difere em glória de outra estrela. Aí diz que assim também a ressurreição dentre os mortos. Então, ó, nós vamos ressuscitar de forma também diferente. Não seremos iguais, não. Como diz, o céu não é socialismo, que é dividir tudo em iguais, para todas as partes. Não existe socialismo no céu, não.
Não se engane, isso nunca foi plano de Deus. Deus criou os animais, ó. Tem leão, tem morcego, tem mosca, cada um com a sua capacidade, com o seu dom e sua característica. Deus não criou, podia criar todos seres todos iguais, né, de forma uniforme, né? Como alguns pensam, né, que o socialismo é fazer a divisão igualitária para todos. Não existe isso no plano de Deus, não. Assim também a ressurreição dentre os mortos não segue esse plano, não. Semeia-se o corpo em corrupção, ressuscitará em incorrupção. Semeia-se em ignomínia, ressuscitará em glória. Semeia-se em fraqueza, ressuscitará com vigor. Semeia-se corpo natural, vai ressuscitar o quê? Um corpo espiritual. Mas é corpo. Se há corpo natural, ó, também há corpo espiritual. E aqui, Coríntios 15, 51, 52 diz mais: eis aqui vos digo um mistério. Qual é o mistério? Na verdade, nem todos dormiremos. Complementando a passagem, né, que a gente viu em Tessalonicenses 4,16, né? Que vão ter alguns que vão ficar vivos. Nem todos dormiremos, mas todos nós seremos o que? Transformados. Lá não falou isso que ia acontecer, né? Que a gente ia se ressuscitar. Lá diz aqui, além da ressurreição, no processo da ressurreição, nós seremos transformados o quê? Num corpo imortal. No momento, quando será? No momento, no abrir e fechar dos olhos, ante a última trombeta. Olha, qual trombeta? A trombeta que Jesus vai vir e vai mandar tocar. Ou ele vai mandar tocar, ou ele próprio vai tocar. Porque a trombeta soará e os mortos ressuscitarão incorruptíveis. Ó, meus irmãos, louvado seja nosso. E nós seremos transformados. A partir desse momento aqui, meu irmão, é que a gente pode dizer que nós estamos livres para sempre do pecado. Que nós não seremos mais tentados a partir desse momento. Louvado seja nosso Deus. Mas até lá nós vamos ter que estar lutando. Então Deus planeja isso tudo para cumprir o plano da redenção que ele falou para Adão e Eva e foi seguindo, né? Para Noé, depois foi para quem? Foi para Abraão, depois Isaac, Jacó e segue. Então diz aqui, ó, Gênesis 18, 18 a 19 fala: visto, né, Jesus, né, foi junto com os dois anjos para o quê? Para ver a situação de Sodoma e Gomorra. Esses dois anjos depois partiram sozinhos e foram lá e foram resgatar Ló. E Ló foi resgatado e depois Sodoma e Gomorra foi destruída. E Jesus ficou para conversar com Abraão. E na conversa Jesus fala que é Deus, né? Abraão reconhece, né, que é o ser divino. Mas nós estamos falando aqui que é Jesus. Porque Jesus é quem se revela para Abraão, se revela para Moisés, se revela para todos, né? Para Adão e Eva, é sempre Jesus. Visto que Abraão certamente virá a ser uma grande e poderosa nação, e nele serão benditas todas as nações da terra, Jesus faz um questionamento, né? Porque eu o tenho conhecido, Jesus já sabia qual era a trajetória de Abraão e seus descendentes. Deus já sabe. Porque eu o tenho conhecido, ó, e eu sei que ele há de ordenar seus filhos e a sua casa depois dele. Deus já sabe, meu irmão. Quando ele te chama para que você aceite ele tem um grande plano. Não é só para você, é para seus descendentes também. E qual é o plano? Esse plano é o quê? Para que guardem o caminho do Senhor. Qual é o caminho do Senhor? Tá, onde está o caminho do Senhor? Nas Escrituras. Para agir com justiça e juízo. Como é que a gente consegue agir com justiça? Seguindo as Escrituras que Deus nos revelou. Para que o Senhor faça vir sobre Abraão o que acerca dele tem falado. Ou seja, para Deus cumprir a promessa de que em Abraão seriam benditas todas, né, as nações e que seria grande número de descendência. A Êxodo 19, 5 e 6, Deus começa, né, e mostra o cumprimento dessa promessa. Parte do cumprimento. Ó. Porque Deus agora, o povo de Israel, né, Jacó foi com seus filhos para Egito com 70, mais ou menos 70 pessoas e depois, né, de 400 anos vem uma multidão de pessoas. E Deus fala aqui, agora pois, né, se diligentemente ouvirdes a minha voz e guardardes a minha aliança, então sereis minha propriedade peculiar dentre todos os povos, porque toda a terra é minha. E vós sereis um reino sacerdotal e povo santo. Estas são as palavras que falará aos filhos de Israel. Então Deus continua, meus irmãos, cumprindo o plano da redenção. Ele só está o quê? Repassando e repetindo agora para cada geração. E o que nós temos que fazer? Diligentemente ouvir a voz de Deus.
Onde é que nós ouvimos a voz de Deus? Nas Escrituras. Ao ler as palavras de Deus. E guardar a aliança. O que é guardar a aliança? É seguir a vontade de Deus revelada nas Escrituras. Aí nós estamos guardando a aliança. Levanta-te. Isaías 60, de 1 a 3 diz para nós, meus irmãos. Nós, às vezes, vivemos em dúvida, né? Incertezas e dificuldades devido ao pecado e muitas coisas que ocorrem com a gente. Mas nós temos que prestar atenção que o plano da redenção, Deus já sabe quais são os nossos problemas. E Ele diz para nós, diz para mim, diz para você: levanta-te, resplandece, porque vem a tua luz. Essa passagem aqui está tratando de Jesus, mas é para nós também. Levanta-te, resplandece, porque vem a tua luz, e a glória de Yahvé vai nascendo sobre ti. Porque eis que as trevas cobriram a terra, nossa terra, o ser humano, a humanidade. Nós estamos com trevas, ou em meio às trevas com essa pandemia, com todas essas coisas que estão acontecendo, estão tirando as liberdades individuais das pessoas e estão achando que elas vão voltar assim naturalmente. Eu lembro que a história mostra, uma vez que as liberdades são retiradas, para elas voltar de novo, é muito difícil. Às vezes tem que correr sangue para você resgatar a sua liberdade. E eu falo isso, sabe por quê? Porque meus ancestrais, parte deles são africanos. E eu sei o que nós passamos. E onde eu estou aqui livre hoje, houve um preço para eu estar livre hoje. Inclusive algumas pessoas, como a Maria Isabel, princesa, mesmo sendo branca, nos ajudou como um povo a ser libertado. Mas houve muitas dificuldades. Então, da mesma forma, diz aqui, as trevas cobrem a terra, a escuridão os povos, mas sobre ti o Senhor virá surgindo. Então, nós estamos em meio à escuridão. Muitos não sabem nem o que fazer. Mas Deus diz que o Senhor virá surgindo sobre ti. Você entende isso aí? Você está compreendendo o que Deus está falando para você? E diz, a sua glória se verá sobre ti. E os gentios caminharão à tua luz. Aqui está falando de Jesus. Os gentios vão caminhar à tua luz. E os reis é o resplendor que te nasceu. Então nós, sendo gentios ou não, nós vamos seguir a Jesus. E a glória de Jesus vai estar sobre o quê? Sobre nós. Louvado seja nosso Deus. Isaías 60, 18, 20 diz, nunca mais se ouvirá de violência na tua terra. Desolação nem destruição nos teus termos. Isso aqui já aconteceu com o povo de Israel? Não, isso aqui é o futuro. Isso aqui é na terceira vinda de Jesus já. E essa promessa é para mim e para você também, que aceita Jesus. Mas aos teus muros chamarás salvação, e às tuas portas louvor. Nunca mais te servirá o sol para a luz do dia, nem com o seu resplendor a lua te iluminará. Quem é que vai estar iluminando a terra e a cidade santa? Mas o Senhor será a tua luz perpétua. A presença de Jesus ilumina tudo onde Ele está. E o teu Deus a tua glória. Nunca mais se porá o teu sol, nem a tua lua minguará. Porque o Senhor será a tua luz perpétua, e os dias de teu luto findarão. Quer ver como essa promessa aqui é justamente o futuro? Está lá ela repetida. A gente pensa assim, o Novo Testamento tem nada a ver com o Velho, né? A gente se engana, né? Quer ver aqui, a passagem? Aqui, Apocalipse 21, 21 diz, nela não vi templo, porque seu templo é o Senhor, Deus Todo-Poderoso, o Yahvé, e o Cordeiro, também, que é Yahvé. E a cidade não necessita de sol nem de lua. A repetição, para que nela resplandeça, porque a glória de Deus a tem iluminado, e o Cordeiro é a sua lâmpada. E as nações dos salvos andarão à sua luz, e os reis da terra trarão para ela sua glória e honra. Louvado seja nosso Deus. Então as promessas de Deus, meus irmãos, elas são reveladas no Novo Testamento, e elas continuam sendo reveladas no Velho, no Novo Testamento também. Tanto no Velho como no Novo. Porque o Deus é um só. Deus é um só. E a Bíblia diz que Jesus é o mesmo,
Ontem, hoje, sempre. Olha, isso é fantástico. Alguns, Jesus mudou isso. Rapaz, tu não confunda Jesus conosco. Nós não somos iguais a Jesus. Jesus é igual a nós? É. Mas nós não somos iguais a Jesus. Jesus é o ser divino. Olha o que diz aqui. Jesus, Hebreus 13, 8. Jesus Cristo é o mesmo. Mesmo quando? Ontem, hoje e quanto tempo? Eternamente, meus irmãos. Fantástico, né? É o ser eterno. O único que pode ser o mesmo ontem, hoje e eternamente é o ser eterno. Não tenha dúvidas. Então, Deus nos chama, meus irmãos, para pregar o Evangelho. É a única coisa que está faltando para Jesus voltar. Todas as outras coisas já têm acontecido de ruim. Terremoto, furacões, pestes, né? Como está lá em Mateus 24. Já está tudo acontecendo. O que está faltando é a gente cumprir, né, a nossa parte e ajudar as pessoas a entender, né, o que está acontecendo no mundo. Né? E eu vou fazer um convite para vocês. Né? No sábado eu vou estar pregando na Igreja Central, né, de Barreiras, e vai ser transmitida. Que vocês possam, aqueles que se interessarem, né, também assistir. E aqui, ó, já está dizendo. Haverão o quê? Guerras, rumores de guerra, né? Aqui fala reino contra reino, nação contra nação, fomes, pestes, terremotos em vários lugares. Tudo isso aí está acontecendo já, e cada vez mais. Mas aqui Jesus diz que tem que ser pregado o Evangelho para que chegue ao fim. Por isso que nós temos que o quê? Deus se convida a fazer parte do Evangelho. Ou você aceitando Jesus como Senhor e Salvador, ou continuando agora a ajudar outros a aceitar Jesus como Senhor e Salvador. Você quer fazer parte disso? Deus te convida. Deus não força. A decisão é sua. O povo de Israel, diz aqui no comentário da lição, deveria ocupar todo o território que Deus lhe havia designado. Que território é esse? É toda a terra. As nações que rejeitassem o culto ou o serviço do verdadeiro Deus deveriam ser desapossadas. E que é desapossado aqui? Houve guerra? Houve. Alguns, Deus permitiu ter guerra? Sim. Deus está no meio de uma guerra, meus irmãos. Esqueceram? Deus está lutando contra Satanás e suas hostes, como a gente viu lá em Efésios. E a Bíblia diz que houve guerra no céu, está lá em Apocalipse 12, 7. Satanás foi expulso do céu. Agora Deus luta as guerras dele com a verdade, com a justiça, mas ele luta. E nós participamos dessa luta? Com certeza. Então, era o propósito de Deus, porém, pela revelação do seu caráter, por meio de Israel, que os homens fossem atraídos a eles. O convite do Evangelho deveria ser transmitido ao mundo. Essa era a parte que Israel tinha que fazer e eles não fizeram. Alguns deles fizeram. Porque a igreja cristã, ela vem de onde? Dos hebreus israelitas. Quem eram? Os apóstolos. Pela lição de sacrifício simbólico de Jesus, as pessoas tinham que ensinar o que era o sacrifício. Qual era a razão do sacrifício? Era de Jesus. Cristo deveria ser exaltado perante as nações e todos que o olhassem poderiam viver. E graças a Deus, muitas nações ouviram essa mensagem. E Deus diz aqui, vou engrandecer, Abraão, o seu nome. Ora, Yahvé, disse Abraão, sai da tua terra, da tua parentela e da casa do teu pai. Deus sabe que a gente está envolvido com tanto problema, tanto conflito, que às vezes é necessário sair da nossa terra, do meio da nossa parentela, da casa dos nossos pais, e Deus nos leva para outra terra. Eu sei que Deus me levou para Teresina para conhecer o Evangelho lá, porque a minha cidade, Oeiras, é extremamente católica. Não existia adventismo, não existia a mensagem adventista. Deus me deu a graça de conhecer, né, essa verdade. Deus me leva para Teresina, e meu plano era morar no Maranhão, porque eu queria fazer engenharia, né, eletrônica, na verdade, engenharia eletrônica. E deu errado, mas o que é errado era certo. E lá em Teresina eu conheci o Evangelho junto com minha prima Solange. Na mesma época nós conhecemos o Evangelho. Louvado seja nosso grande Deus. Então Deus tira a gente às vezes, né? E tirou Abraão. E Deus dá uma promessa: far-te-ei uma grande nação.
Abraão. Abençoar-te-ei e engrandecerei teu nome, e tu serás uma bênção. Então, quando a gente está junto com Deus, meus irmãos, nós terminamos sendo uma bênção para as outras pessoas, mesmo a gente, com os nossos defeitos. E eu vejo que às vezes Deus me usa em muitos momentos para ser bênção para algumas pessoas. E eu tenho defeito, muito defeito. Eu conheço vários. Não vou citar aqui só para não desanimar, né? Você. Nem a mim. Né? Deus sabe. E Deus diz: e abençoarei os que te abençoarem. E amaldiçoarei os que... então Deus amaldiçoa as pessoas que seguem, que estão com Deus, e essas pessoas tentam prejudicar os servos de Deus. Deus amaldiçoa. Amaldiçoa. E para que serve a maldição? A pessoa que Deus amaldiçoa não prospera. Não prospera. Ela pode estar enricar, pode, né? Aparentemente, assim, do ponto de vista humano, você pode pensar que a pessoa prospera. Não está prosperando. Se ela for amaldiçoada por Deus, porque ela está fazendo mal aos servos de Deus, ela não vai prosperar. No final, ela vai se dar mal. E todos que fizeram isso, tentaram contra Abraão, também não prosperaram. E diz: em ti, Abraão, serão benditas todas as famílias da terra. Então Deus promete e Deus cumpre. E aí nós vamos ver aqui justamente esse cumprimento aqui. Ó. Em Gênesis 10, 21 a 24, tem a genealogia que alguns gostam de ler, mas aqui é bom a gente ler. É importante. Ó. Diz: e a Sem nasceram filhos. Sem é pai de todos os filhos de Eber, o irmão mais velho de Jafé. Então o Sem era o mais velho, filho de Noé. Os descendentes de Sem tem Elão, a sua fachada. Agora tem um aqui que é importante, ó, que é a fachada gerou a Selá, Selá gerou a Eber. Quem é Eber? Continuando aqui, ó, em Gênesis 11, Eber gerou a Peleg, né? Aí depois Peleg, né? Veio Reu, Serug, um monte de gente que a gente não conhece, mas chega um aqui que a gente conhece, ó, Naor. Então Serug gerou a Naor e gerou filhos e filhas. Depois viveu Naor e gerou quem? Terá. Quem é Terá? A gente sabe quem é Terá. Terá é o pai de Abraão, ou de Abraão. Então, Abraão descendente de quem? De Sem. E Eber é o que originou quem? Abraão. O ascendente de Abraão. Continuando. Mateus 1,17 diz, ó, que de Abraão até Davi são 14 gerações. Então, Davi é descendente de quem? De Abraão. De Davi até a deportação para a Babilônia, mais 14 gerações ocorreram. Deus gosta de negócio com 7, hein? 2 vezes 7, 14, né? E desde a deportação para a Babilônia até Jesus demorou mais 14 gerações. Olha como Deus é fantástico. A gente pensa que Deus está esquecido, né, do plano da redenção. Não está, não, mesmo. E Deus cumpre o plano dele com você e com seus descendentes. Então, quando você casa, você tem que orar a Deus para quem você vai casar. Porque essa união, Deus tem que estar abençoando ela. Porque Deus vai cumprir parte do propósito dele na nossa vida e na vida dos nossos descendentes. E diz aqui, ó, de Davi, né? Jessé, né? Davi veio de Jessé. Jessé veio de Obed. Obed veio de Boaz. E Boaz de Salá. E Salá de Naazon. E a Bíblia fala em Isaías 11:10, ó, que engrandeceu o nome, né, de Abraão. Como? E acontecerá naquele dia que a raiz de Jessé... Quem é essa raiz de Jessé aqui? É Jesus. Ah, mas Jesus é a raiz de Jessé? É, Jesus é quem criou o ser humano. Jesus é divino, é o ser divino. É quem criou a humanidade. Então ele é a raiz. A raiz é a origem de tudo. Inclusive de Jessé. Mas também ele é descendente de Jessé, humanamente falando. A qual está aposta por estandarte dos povos, será buscada pelos gentios, e o lugar de seu repouso será glorioso. Aí, ó, Isaías 46, 9 e 10 diz algo mais. Lembrai-vos, meus irmãos, das coisas passadas, Deus fala, desde a antiguidade. Olha, como é que a gente vai lembrar? Lendo. Que eu sou Deus. Não há outro Deus. É por isso que eu digo, rapaz, se existe outro Deus, fica complicado. O pessoal, às vezes, tem algumas religiões que eu estou assistindo que fala de Alá, né? É extremamente complicado. O símbolo de Alá e da religião islâmica é uma lua crescente. Não tem nada a ver com Deus que se revelou e que criou os céus e a terra.
O símbolo, né, da religião, parte da religião cristã, né, alguns deles adoram no sol. Por isso que eles guardam domingo. E domingo é o dia do sol. Também não tem nada a ver com Deus da Bíblia. E ele diz aqui, não há outro Deus. Não há outro semelhante a mim. Se existisse, já tinha entrado em conflito, né? Depois que Deus existisse outro Deus, ele tinha aparecido. Eu também sou Deus. Mas ele diz aqui, não há outro Deus, não há outro semelhante a mim. Que ele faz o quê? Anuncia o fim desde o princípio. Anuncia o fim desde o princípio. Onde é que está o fim? É só ler a Bíblia. Já está o fim de toda a história da humanidade. Desde a antiguidade, as coisas que ainda não sucederam. Deus prometeu a Abraão e ele cumpriu. Mas não tinha acontecido quando Deus prometeu. Mas cumpriu. Digo, o meu conselho será firme e farei toda a minha vontade. Você vai impedir a vontade de Deus? Não impede. Agora tem coisas que Deus coloca condicional, né? Se você confessar os seus pecados, você será o quê? Perdoado. Se você aceitar Jesus como Salvador, você se torna o quê? Filho de Deus. Então, quando Deus colocar o condicional, Ele está permitindo a tua escolha. E são justamente esses casos onde você pode se perder pela sua escolha. Mas Deus permite que você faça a sua escolha. Então o plano da redenção diz aqui para nós, irmãos, mas a todos quanto receberam, como eu falei para vocês, olha. Então, quem são que receberam? Quem escolher receber Jesus. Deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Se você receber. Aos que creem no seu nome. Você crê? Então aceite Jesus como teu Senhor e Salvador. Se você não foi batizado ainda, tome essa decisão. Não fique esperando, não. Nós estamos vendo aí como é fácil morrer. Quão fácil é morrer. Tem meu primo, né, lá de Maranhão. É como se fosse tio primo, né? Poucos dias, né, depois do aniversário, deu Covid e morreu. E eu ficando pensando assim, rapaz, que coisa, né? Aí teve minha prima também, a Melinha. Deu Covid, estava já com outra doença. Morreu logo. Vem minha prima Ritinha, irmã de Amelinha. Não passa nem um mês e pouco, também morre. A morte, meus irmãos, nós não sabemos quando vai chegar a morte. Mas enquanto nós temos vida, tome sua decisão. Aceite Jesus como Salvador. Aceite Ele como Senhor da sua vida. Porque se você aceitar, Ele vai te dar o poder, de você se tornar filho de Deus. E diz mais, os quais não nascem do sangue. Não é sangue que vai para o céu. Nem da vontade da carne. O que é vontade da carne? Eu dei origem a alguém, né? Como agora eu tenho meu filho, minha esposa, Elias. Ele vai ter que fazer a escolha dele também. De aceitar Jesus um momento. Nem da vontade do homem, mas vem da vontade de Deus. Essa é a vontade de Deus. Se você aceitar Ele, crendo em Jesus, Deus te torna filho dele. E diz mais, e Jesus cumpriu essa promessa fazendo o quê? O verbo se fez carne. Verbo no original lá é logos. Significa palavra. A palavra de quem? De Deus. Por isso que eu falo que Jesus é quem aparecia, porque o logos é quem fala. A palavra se fez carne e habitou entre nós e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Ele veio para cumprir essa promessa. Pessoalmente. E por que Jesus faz isso? Deuteronômio 33:3 diz assim, na verdade, Deus ama os povos. Todos os seus santos estão na sua mão. Todos. Então, meu irmão, se você aceita Jesus como Salvador, tu passa a ser filho. E está agora nas mãos de quem? Na mão de Deus. E agora para Deus você é santo. Mas santo peca. Todos que pecaram, a Bíblia diz, e carecem da glória, exceto Jesus. Mas é santo porque Deus te separa para ir com Ele para o céu. E diz, postos serão no meio, entre teus pés, e cada um receberá das tuas palavras.
O santo tem que receber as palavras de Deus. O que é a palavra de Deus? As Escrituras. Então dizer que você é santo e não ler as Escrituras e não obedecer, procurar obedecer as Escrituras, você não pode dizer que é santo, não. Infelizmente não. E aí envolve os 10 mandamentos de Deus, envolve as leis, né, naturais, né, dos alimentos, né, que a gente tem que comer, envolve casamento, envolve dízimo, envolve oferta, envolve, né, Santa Ceia, lava-pés. Tudo isso aí são o quê? São as palavras de Deus. É a vontade dele. E aqui Deuteronômio 32, 3, 4 diz: porque apregoarei o nome do Senhor. Eu termino com essa palavra aqui de Moisés. Vou falar, pregoar é falar sobre o nome de Yahvé. Engrandecerei ao nosso Deus. Também eu pretendo engrandecer ao nosso Deus. E aqui diz que ele é a rocha. Rocha aqui, meu irmão, é a base de tudo que você imaginar. Cuja obra é perfeita. Ele, Jesus, é o quê? Deus é a rocha, a base de tudo. E a obra de Deus é o quê? Perfeita, não tem falha. Porque todos os seus caminhos justos são. Então Deus se move em linha reta. Nós não entendemos o movimento de Deus, mas Deus se move sempre em linha reta. Deus é a verdade. Então, meus irmãos, se é a verdade, é Deus. Se é Deus, é a verdade. Não dá separação. Nele não há injustiça. Justo e reto é. Que Deus te abençoe. Que Deus te guarde e te proteja. E te livre do mal. Que você aceite Ele como teu Senhor e Salvador. Porque todas as promessas de Deus vão se cumprir nos descendentes de Abraão. E nós somos descendentes de Abraão. Todos que aceitam Jesus como Senhor e Salvador. Eu não tenho dúvida disso. E você também não tenha dúvida. Tome sua decisão o mais rápido que você puder. Não precisa de precipitação. Não precisa de falar para Deus que você vai melhorar. Tem alguns que dizem, não, eu vou melhorar antes de ir. Não, Deus veio para nos melhorar. Quando você aceita Ele, aí que você vai melhorar. Quem vai fazer essa melhoria é Ele, não é você. Não. Que Deus te abençoe, te guarde e proteja. Já desejo a você e a seus familiares um bom fim de semana. Já desejo também um feliz sábado a todos vocês. O sábado começa quando? Ou do sol da sexta, ou do sol do sábado. Graça e paz de Deus para todos vós. Amém.